Como saúde é um tema que interessa a todos, eu estou aqui novamente no Instituto do Aparelho Digestivo, falando com a doutora Vanessa Putinelli Dotti, gastro, que tem muitas coisas para esclarecer. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Sônia. Eu que agradeço. Olá, telespectadores. Obrigada, Vanessa. Eu tenho recebido alguns e-mails perguntando o que é a síndrome do intestino. Eu sempre confundo, ele não é nervoso, né? Ele é o quê? Irritável. Irritável, que é quase igual. Síndrome do intestino irritável. Eu não consegui entender. Você explica pra gente? Na verdade, essa é uma doença de caráter crônico, acomete mais as mulheres e é caracterizada por dor abdominal. Existem alguns critérios, mas dor abdominal insidiosa, já há algum tempo de evolução, associada à melhora quando o paciente faz a sua evacuação, ou a alteração da forma das fezes, ou mesmo diarreia, constipação. Então, é uma alteração de caráter crônico, e que pode afetar muito o dia a dia das pessoas. Como você diria ser normal a pessoa ter a diarreia? Quantas vezes é normal? E quando você falou que também pode ser quando ela tem o intestino preso, né? Na verdade, a diarreia ela não seria normal. O que é evacuar normalmente? Sim. Evacuar desde que mais de uma vez ao dia, fezes bem formadas, sem sangue, sem muco, que é um catarrinho, até a cada 2 dias. Não há necessidade de ir diariamente. Mas assim, qualquer aumento do número de evacuações associado à alteração, fezes menos consistentes, a gente consideraria diarreia, bem como evacuar menos que 3 vezes por semana, com esforço, fezes ressecadas, seria a constipação. Bom, para isso tem medicamentos que ajudam, né? Com certeza. Mas eu queria até que você me ajudasse, porque as pessoas às vezes tomam alguns remédios para o intestino funcionar, que são laxantes. Laxantes. Que não são muito indicados? Não. Na verdade, assim, vou voltar um pouquinho no intestino irritável. Existe uma diferença entre diarreia, constipação e intestino irritável. O intestino irritável ele vem associado à dor crônica. Com relação ao uso dos laxantes, os laxantes não são indicados. Fibra é a melhor coisa para regular o hábito intestinal e a maioria dos pacientes constipados tem isso por diminuição da ingestão de fibra, diminuição da ingestão de água, sedentarismo. Então, laxantes à base de sene, cáscara sagrada, maleitoso, que são coisas ditas naturais, não são ideais, bem como 46, Gutalax, Ducolax, não servem para uso crônico, porque a longo prazo eles vão fazer uma irritação no intestino e vão piorar o quadro de intestino preso. Cólica. Podem provocar, não necessariamente vão provocar em todo mundo, mas podem provocar. Eu, por exemplo, não posso usar porque me dá uma cólica terrível. Ainda bem. Evita, né? Com isso faz com que evite. Tem razão. Mas durante esse tempo de estudo de pacientes com esse tipo de intestino preso ou não, você pode me dizer se alguns que não cuidaram acabaram tendo alguma doença mais séria? Ah, sim. Hoje em dia, a gente tem como rotina bem definida, acima dos 50 anos, mesmo que não haja histórico de câncer na família, mesmo que não haja queixa alguma do intestinal, a gente recomenda a colonoscopia de rotina. O que é a colonoscopia? É o exame que vai olhar o intestino grosso por dentro, a fim de prevenir problemas como câncer de intestino, diagnosticar alterações precoces antes mesmo do câncer e evitar que ele se instale. Aqui nós temos todo esse trabalho, né? Nós temos eu faço inclusive aqui essas prevenções, né?
E como eu sempre digo com os médicos que eu tenho entrevistado, que é uma clínica perfeita, que Obrigada. trata, sensacional, né? Porque nós já falamos com a nutricionista, que auxilia quando há cirurgia bariátrica, que são 2 médicos, né, que tem uma equipe com psicóloga, né? Você que é nota 1000 também, e toda esses exames feitos aqui mesmo. Não é? A gente procurou agregar uma equipe que trabalhe com o aparelho digestivo. E a gente sabe que o psicológico também afeta muito o aparelho digestivo. Por isso, a psicóloga agregada ao serviço. E por isso o nome, Instituto do Aparelho Digestivo. Isso. Né? O telefone está aqui na telinha, fica na rua Alagoas, número 700, entre a Mato Grosso e Antônio Maria Coelho. Vanessa, para encerrar, o que você gostaria de falar para as pessoas sobre essas alimentações que são feitas com produtos industrializados, né? Na verdade, esse é um tema muito debatido hoje em dia. A população cresceu, não tem como todo mundo ter uma hortinha em casa. Industrializado não é o ideal, está longe de ser o ideal. A alimentação rica em verdura, fruta, legume, ingestão de água, comer carne, mas evitar o excesso de carne vermelha e de gordura seria o ideal. Na correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo isso. Mas essa é a melhor prevenção que a gente pode ter. Comer da melhor forma possível, fazer uma atividade física e hoje o controle da nossa ansiedade. São coisas dependentes da gente e que fazem uma grande diferença para a nossa saúde. Que não são difíceis de serem feitas. Não, precisa de um pouquinho de disciplina. Agora, mas quanto de água a pessoa deve ingerir por dia? Na verdade, o ideal é em torno de 40 ml por quilo de peso. Para fazer a conta, então, né? Se a gente for observar isso, a gente vê que aquela conta, às vezes, 2 litros para todo mundo não funciona. É claro que tem algumas pessoas cardiopatas graves, pacientes com insuficiência renal, e esses têm uma restrição de água. Mas a maioria da população é essa média. 2 litrinhos para mais. Então, vamos anotar aí, hein, gente? Muito obrigada. Foi muito útil a nossa conversa. Eu tenho certeza que muita gente vai tirar proveito de todos os médicos daqui. E agora eu vou chamar os comerciais, porque eu vou bater mais um papinho com ela, tá? Mas não sai daí.